Que Deus seja louvado pelo tempo, seja louvado também em nossas vidas. Meus irmãos, hoje vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo nas parábolas de Jesus. Hoje nós seguiremos na sequência de Mateus 13, nós falaremos sobre as duas próximas parábolas, que é a parábola do tesouro perdido e a parábola da pérola. Lá esse texto se encontra em Mateus 13, dos versículos 44 a 46. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus nesse texto, Mateus 13, de 44 a 46, onde Jesus continua a falar sobre o reino dos céus, onde Jesus continua a falar sobre esta realidade maravilhosa que é o reino de Deus. E diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar? Bondoso Deus, a sua palavra revelada nos está sendo instruída essa manhã. Que o seu Santo Espírito ilumine nosso entendimento e abra o nosso coração, para que essas verdades de vida eterna, Deus, penetrem o âmago do nosso interior, a fim de que sejamos confrontados, desafiados a viver uma vida de santidade perante o Senhor, e na esperança, Pai, de reconhecermos cada vez mais a preciosidade que é viver nesse reino dos céus, que é ser súdito nesse reino de amor que somente o Senhor Jesus pode proporcionar. Louvado seja o seu nome, Deus, por este tempo. Consagramos a nossa vida e esse momento ao Senhor. Que sejamos desafiados e impactados pelo seu Santo Espírito. No seu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então nós estamos dando continuidade à parábola, à série sobre as parábolas de Jesus. E, ressaltando, é sempre bom recapitularmos isso, falar sobre isso. A parábola não é um conto de fadas. A parábola, por outro lado, não é necessariamente uma história verídica, mas que se utiliza de elementos da cultura onde Jesus estava presente, e se utiliza desses elementos para ensinar princípios do reino de Deus para pessoas menos instruídas, para pessoas que eram analfabetas, muito provavelmente, a maioria delas, pessoas que faziam parte de um lugar onde se tinha pouca instrução e muita opressão de legalistas da fé, legalistas da lei de Deus, os fariseus, saduceus, escribas, eram seitas daquela época que colocavam um jugo muito pesado sobre o povo. Jesus ele fala em Mateus 13 do porquê ele conta por meio de parábolas, justamente para que uns entendam e outros não entendam. Isso tudo é importante para que aqueles que venham a entender, esses também sejam impactados e conheçam das realidades, das verdades sobre o reino de Deus, Então, existem alguns tipos de parábolas. Jesus aqui está falando sobre o reino de Deus. Em outros momentos, Jesus vai falar sobre a sua volta. Em outros momentos, Jesus fala, por meio de parábola, sobre salvação, sobre como devemos tratar uns aos outros, como deve ser a nossa fidelidade, a nossa santidade. Jesus se utiliza de parábolas, traduzindo verdades sobre aquilo que já havia sido revelado no que chamamos hoje de Antigo Testamento, e que por cumprimento na pessoa de Cristo, ele então instrui outras pessoas como o ápice, como a plenitude do tempo, como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 4, de que Jesus, nascido de mulher, na plenitude do tempo, foi revelado, foi manifestado, e agora ele está mostrando, anunciando, abrindo as portas para que o reino de Deus seja cada vez mais explícito. E esse ápice de revelação se dá na sua morte e na sua ressurreição. E nisso nós vivemos neste reino, onde Jesus está anunciando aqui que o reino dos céus já é chegado. Várias vezes Jesus ele fala o reino dos céus, o reino de Deus está no coração de vocês, o reino de Deus está próximo, e esse mesmo reino é porque Jesus agora, neste momento, está nos contando sobre como é viver neste reino. Até aqui, nessa série de 7 parábolas que é mostrado no capítulo 13 de Mateus, nós já vimos a parábola do semeador,
do trigo e do joio. Semana passada nós vimos a parábola do grão de mostarda e do fermento, né? E hoje nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola, e na semana que vem a parábola da rede. No entanto, essas 7 parábolas, elas mostram perspectivas distintas sobre o que é o reino de Deus. A parábola do semeador, por exemplo, ela é a única que não começa falando sobre o reino dos céus é semelhante a. No entanto, ela também está falando dentro desse contexto onde Jesus está ensinando pessoas numa grande multidão e depois os seus discípulos de uma forma bem particular. Jesus está falando, sim, sempre dentro deste contexto de como que é o reino de Deus. A parábola do semeador, ela vai falar como a mensagem do reino é recebida. Né? Como a palavra de Deus ali é colocada em cada tipo de terreno, que são os corações daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Isso dentro de um contexto onde Jesus já começou seu ministério logo após o seu batismo, logo após a tentação no deserto, onde Jesus ele já foi em alguns lugares e, a mensagem do reino de Deus já tinha sido respondida de algumas formas diferentes por várias pessoas que Jesus encontrou em seu caminho. Então Jesus ele começa a sintetizar isso por forma de parábolas. A parábola do trigo e a parábola da rede, que vamos ver semana que vem, falam como se dá essa consumação do reino de Deus, né? São 2 parábolas que terminam ali sobre elementos como de juízo, né? Como haverá um lugar onde haverá fogo, haverá choro, melhor dizendo, e ranger de dentes. Então são 2 parábolas que terminam dessa forma. Semana passada nós falamos sobre o grão de mostarda e a parábola do fermento, onde nós percebemos o crescimento, como que se dá o crescimento desse reino de Deus. Tanto de uma forma externa, isso expressado na parábola do grão de mostarda, e de uma forma interna, expressada isso na parábola do fermento. Hoje nós vamos ver uma 4ª perspectiva deste reino, sobre a preciosidade deste reino. Os irmãos perceberam que quando lemos essas 2 parábolas, elas estão falando praticamente a mesma coisa. Elas têm o mesmo princípio. No entanto, o modo como ela é apresentada, o exemplo, as figuras que são ali colocadas são diferentes, justamente porque Jesus está mostrando de uma forma muito clara como que se dá essa preciosidade do reino de Deus. Então, o contexto dessas 3 últimas parábolas, até mesmo a parábola da rede, que vamos ver na próxima semana, Jesus está contando aos seus discípulos, como também começou com a parábola do joio, né? Se os irmãos perceberem lá no versículo 36, diz o seguinte, no capítulo 3 de Mateus: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se deles, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. Essa aqui é a explicação de uma parábola que Jesus havia contado no meio do público, e Jesus, após essa explicação aos seus discípulos de uma forma particular, conta outras 3 parábolas aqui: tesouro escondido, da pérola e a parábola da rede. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que é o reino de Deus? Nós encontramos na Bíblia vários elementos, vários fatores, várias características que nos falam sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o governo de Deus sendo reconhecido. Não apenas sendo reconhecido de uma forma visível no mundo, mas também sendo reconhecido de uma forma interior. Jesus, como eu falei agora há pouco, Jesus ele fala que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vocês. Jesus mesmo ele fala isso várias vezes. Na série em Apocalipse que fizemos, vimos várias vezes o cumprimento deste reino, né, da instauração do reino de Deus no mundo, quando Jesus falando assim: olha, o reino de Deus ele não pode ser visto ali, ele não pode ser visto acolá, mas o reino de Deus está entre vós, está dentro de vocês. O reino de Deus está próximo, né? Então, nessa primeira perspectiva, o reino de Deus ele é o governo de Deus sendo reconhecido. Também, o reino de Deus ele é reconhecido e ele é visto na salvação de pecadores, de pessoas de todos os tipos, todos os povos. Isso expresso dentro do que vimos na parábola do grão de mostarda, né? Várias aves de vários lugares se abrigando nos ramos daquela árvore frondosa, que era um grão de mostarda, mas que se virou a maior das hortaliças, né?
Nisso, nós também percebemos que esse reino de Deus é uma comunidade que vive essa nova humanidade em Jesus Cristo. Nós vimos isso muito expresso na parábola do trigo e do joio, onde existem dois tipos de pessoas no mundo, e um é o trigo e outro é o joio. Nós percebemos também, aplicamos isso de uma forma intencional, de que todos aqui eram joio antigamente, mas pela graça de Deus são feitos trigo. Então nós vemos em Jesus essa humanidade também, essa nova humanidade em Jesus também sendo construída. E claro, a gente vê uma outra perspectiva do reino de Deus, é quando nós vemos a criação redimida. A gente vê isso na Nova Jerusalém, por exemplo, novo céu e nova terra. Nós percebemos o reino de Deus sendo visto dessa forma hoje, sendo reconhecido nos corações, sendo reconhecido no mundo, pessoas sendo salvas, uma comunidade feita em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo, uma nova humanidade em Jesus e, claro, o evento final, uma nova criação. Não sendo destruída para fazer algo do zero. Não, algo que já existe sendo feito novo de novo. Novo céu e nova terra. Nesse aspecto nós percebemos o reino dos céus, o reino de Deus. No entanto, meus irmãos, como eu gosto sempre de fazer com os irmãos, eu primeiro vou ler aqui a parábola do tesouro escondido novamente, e eu queria ver o que os irmãos entendem dessa parábola. Aliás, todas as parábolas elas transmitem uma única mensagem, uma mensagem simples. E eu vou ler novamente aqui a parábola do tesouro escondido, falar com os irmãos, depois eu vou ler novamente a parábola da pérola, falar e devolver a palavra aos irmãos para que possamos ter essa dinâmica de uma forma bem fluida, porque Jesus não apenas falou com aquele público, mas falou com nós. Jesus não falou apenas com seus primeiros discípulos, mas fala com seus discípulos ainda hoje. Vou ler então a parábola do tesouro escondido em Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queria ouvir dos irmãos, o que os irmãos entenderam, a mensagem simples desta parábola. De certa forma, essa parábola me lembrou de quando Paulo fala: considero tudo como perda por causa de Cristo, para conhecer a Cristo. O que eu entendo é como se realmente tudo que a gente tem, você vai lá, vende, joga fora, ou nesse caso vende, né? Mas para trocar por Jesus, pelo que Ele é. E, enfim, isso. Muito bom. Mais alguém? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mais alguém? Eu vi alguém falando baixinho aqui, desse lado. Pode falar no microfone de novo, minha irmã? A alegria da salvação. A alegria da salvação, sim. A gente vê aqui que o homem estava transbordante de alegria nessa parábola. Mais alguém? Assim como a Suelen falou também, né, o que me chama atenção é a segunda parte ali da parábola, que diz que, né, por conta dessa alegria, ele se desfaz de tudo para que ele compre aquele tesouro, para que ele adquira o campo daquele tesouro, né? Da mesma forma, quando a gente encontra o Evangelho, né, o valor do reino de Deus, ele é tão inestimável que, para nós, todas as outras coisas não têm o mesmo valor, né? Não há nada que se compara ao valor da salvação, da vida em Cristo Jesus e do reino de Deus. Então, eu vejo nessa perspectiva, né, o quanto isso precisa ser uma realidade para as nossas vidas, e a gente precisa estar disposto a entender que, se a gente perder todas as coisas, a gente já ganhou aquilo que é mais valioso para as nossas vidas. Mais alguém, meus irmãos? Dona Clarice. A nossa riqueza,
Deus tiver bens, né? E nele pegou o tesouro e escondeu. Então, a salvação é a mais importante para a gente. Por mais dinheiro, tesouro que você tem, mais que você tem, você não vai levar para o céu, né? Você vai deixar aqui. Né? E a gente tem que buscar a salvação em Cristo. Sim. E buscar nele, né? Sim. Depender somente dele, porque ele nos sustém. Com certeza. A resposta dos irmãos foi bem satisfatória. Isso prova a intenção de Jesus. Não é a minha tese ou a tese de algum comentarista. É aquilo que Jesus se propôs a fazer. De uma forma muito simples, explicou sobre um princípio. Nicolas. Importante, eu acho, a gente considerar que Jesus, vindo a nós, tabernaculou conosco, ele nos apresentou o reino de Deus, né? Ou como Mateus diz, né, o reino dos céus. Ele trouxe a mensagem do que era o verdadeiro reino de Deus, né? Desfazendo de todo o entendimento que o povo judeu estava errado, né? Compreensão errada. E falou vários entendimentos que ele trouxe que estavam em contraposição com o que eles entendiam. Muitas vezes, a gente limita o Evangelho apenas à salvação. Mas Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, ele vem falar sobre as bem-aventuranças, né? Começa com as bem-aventuranças. Então, o que eu quero trazer aqui, na verdade, é que ele diz que o reino dos céus é semelhante, né, e tal, sobre escondido no campo, e a gente tá limitando essa alegria transbordante apenas à salvação, mas toda a mensagem que Jesus traz no Evangelho é importante a gente considerar como algo que nos traz alegria. Exato, muito bom, né? É isso mesmo, Jesus ele trata sobre a completude, né? A totalidade desse reino dos céus em nossas vidas, né? De uma forma muito semelhante à parábola da pérola, ela tem esse mesmo sentido, né? A gente vê algumas diferenças ali de como que os personagens, vamos dizer assim, dessas parábolas se comportam. Mas eu queria perguntar para vocês, quem já achou dinheiro na rua? Assim, um dezão, uns 20 reais, dá uma alegria. Eu já achei mas faz muito tempo, né? Hoje todo mundo anda com Pix, né? Fazendo Pix, é difícil achar alguma coisa. Mas naquele tempo que Jesus estava vivendo, não era incomum enterrar bens preciosos no campo, não era. Na verdade, era muito comum os donos de terras, donos de propriedades, irem num canto do seu terreno e enterrar o seu tesouro ali. Porque se ele escondesse na casa, por exemplo, e ele viesse a ser roubado, aquele tesouro também ia ser roubado, né? Então era muito mais seguro, porque não era todo mundo que tinha cofre, não era todo mundo que poderia contratar um lugar e colocar guardas ali para proteger aquele tesouro. Então era muito comum pessoas simples a enterrar os seus tesouros no campo. E se aquela pessoa morresse, aquele tesouro ficava lá para sempre. Muito provavelmente não seria achado. Então, é assim até hoje, né? Algumas relíquias, alguns tesouros que são encontrados, né? E tem muita coisa por aí ainda que não foi... que estão tudo quanto é buraco no mundo aí, que não foi encontrado até hoje, né? Era uma prática muito comum. Então,
a gente percebe aqui que esse homem que estava nesse campo, ele provavelmente ele trabalhava nesse campo, né? No que Jesus estava colocando aqui, porque era muito improvável que um tesouro enterrado ele fosse encontrado por acidente. Era muito improvável isso acontecer, né? Geralmente quem conhecia era o dono daquela terra, o dono daquele tesouro. E Jesus ele compara o reino dos céus a esse homem que está num campo e ele encontra um tesouro escondido. Muito provavelmente esse homem, as pessoas que estavam ouvindo, os discípulos ali que estavam ouvindo, muito provavelmente pensaram que era alguém que estava arrendado naquele campo ou que trabalhava naquela terra. E que estava trabalhando ali e que por um acaso ele encontrou aquele tesouro ali escondido, um tesouro enterrado que pertencia ao dono da terra onde aquele homem trabalhava. Então o homem da parábola pode se referir a um empregado comum que estava ali no campo fazendo o seu trabalho diariamente e encontrou este tesouro de grande valor, né? Então, ao encontrar esse tesouro, ele volta a enterrar esse tesouro. Então, ele vende tudo que tem com muita alegria e vende tudo que tem e compra aquele campo, né? Então, ele vendeu tudo e comprou aquele campo porque ele era o propósito da vida dele. Não era comum alguém fazer isso naquela época. Não era comum nem achar um tesouro escondido e não era comum alguém vender tudo que tinha para comprar alguma coisa, né? Então, Jesus ele está contando essa parábola justamente para falar sobre a forma como nós encontramos o reino de Deus, a forma como nós percebemos o reino de Deus, a forma como nós estávamos distraídos no nosso dia a dia, e ao encontrarmos Jesus, ao Jesus se manifestar em nós, e a nós, melhor dizendo, nós agora devemos ter uma postura de alegria. Os irmãos falaram sobre salvação, sobre encontrar Jesus. Eu acredito que esse tesouro escondido, e a gente já vai ver um pouco sobre a pérola, estão relacionados à pessoa de Cristo, né? Existem vários comentaristas que falam sobre isso, mas eu acredito que a pessoa de Cristo engloba tudo isso. Engloba a salvação, engloba a justificação, que é a nossa paz com Deus, engloba todas as nossas necessidades, é o maior dos nossos tesouros. E em Jesus nós encontramos isso. E Jesus ele está falando aqui de uma forma muito simples, depois dos discípulos ouvirem tudo sobre como a palavra é colocada no coração, como as pessoas respondem, como se dará a pessoas no mundo até o final dos tempos. Aqueles discípulos ouviram essa explicação, né, logo antes de Jesus contar essas próximas 3 parábolas. Então, a pessoa de Jesus, ela é a centralidade disso tudo. Jesus ele vai falar que ele é o filho do homem que semeia a palavra, né? Ele é o filho do homem que escolhe pessoas. A palavra de Deus, já nesse contexto, vai estar dentro de tudo que Jesus tem feito de uma forma literal. Em toda a sua trajetória até aqui, aqueles discípulos estavam compreendendo que Jesus estava falando dele, que ele era esse tesouro escondido. De uma forma muito parecida com a parábola da pérola, e eu vou ler aqui para os irmãos, eu não vou passar para os irmãos falarem, porque eu acredito que os irmãos falaram já muito bem e que acarretam o mesmo sentido aqui da parábola da pérola. E diz assim, versículos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Perceba um contraste aqui que tem entre esses dois. Um está trabalhando, ele encontrou um tesouro escondido, ele não estava procurando por isso. No entanto, o homem que achou a pérola, ele estava procurando uma boa pérola. Ou seja, fala sobre 2 cenários, onde pessoas estão vivendo, onde pessoas estão apenas fazendo as suas obrigações, sem nenhuma expectativa de um futuro, porque muito provavelmente aquele homem arrendado ou trabalhador naquela terra não tinha motivação, não tinha por que comprar aquele terreno, né? Então ele estava vivendo no seu cotidiano. No entanto, a gente vê um outro homem, o que estava comprando pérolas, e ele de fato estava buscando algo de muito valor. Ele estava procurando, porque esta era a sua profissão, a sua vocação, aquilo que ele precisava fazer. Mas quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele teve a mesma
postura que vimos na parábola anterior aqui, né? Ou seja, aqui nós não encontramos a mesma expressão que encontramos no versículo 44, né? Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. A gente vê que quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Isso está mostrando duas perspectivas complementares também, de como nós encaramos o reino de Deus. De que quando nós percebemos que Jesus não é tudo que nós precisamos, mas é tudo que temos, que Jesus não é apenas uma opção de viver uma vida boa, mas a única opção que nós temos, nós nos deparamos com um sentido da nossa vida, com aquilo que é o propósito da nossa vida, com a realização até mesmo máxima de tudo que nós almejamos e queremos e desejamos e queremos fazer na nossa vida e queremos realizar o quanto antes. Nós vemos perspectivas desculpe, nós vemos perspectivas de dois homens aqui, ilustrados nessas parábolas, que têm o mesmo desfecho. Homens desejosos por um propósito. Homens desejosos por um significado em suas vidas. E homens que só encontram isso no entendimento muito provável dos discípulos de que este propósito se dá na pessoa de Jesus Cristo. A próxima parábola é a parábola da rede, né? Sobre uma grande pescaria. E Jesus está falando com discípulos ali, a gente vai ver semana que vem, mas Jesus está falando com discípulos que precisavam do seu sustento. Era a renda da sua família, era a renda para que eles sobrevivessem, fazer uma boa pescaria. E a gente vê que Jesus chamando homens pescadores, Jesus oferece e dá uma outra perspectiva e um outro propósito de vida para aqueles homens. E é o que Jesus ele faz conosco. Jesus ele fala de uma forma muito pessoal, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito direta. Eu sou o seu maior tesouro. Eu sou aquilo que você tanto procura. Eu sou aquele que você tanto desejou ao longo da sua vida. Eu sou aquele que dá a você um novo significado. Eu sou aquele que, mesmo diante das lutas e diante das alegrias, tudo isso tem valor quando você está comigo. Jesus é aquele que nos dá um novo significado, uma nova motivação de viver. E não é uma nova motivação para que daqui a algum tempo essa motivação caduque ou se perca o valor. Muito pelo contrário. Nós vemos nessas duas parábolas duas perspectivas de homens que fizeram de suas vidas o propósito de adquirir esses dois tesouros, o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Essa pérola de grande valor, indo mais profundamente dentro aqui do contexto, né, ela fala sobre a compra, né, o comércio de pérolas. No Antigo Testamento, não era muito comum, a gente não vê referências de pérolas no Antigo Testamento. No entanto, no contexto de Império Romano, no contexto do primeiro século, a pérola ela é utilizada em algumas passagens, né? Até mesmo em questões culturais, como encontramos nas cartas de Paulo, por exemplo. Mas Jesus ele aplica as pérolas falando, por exemplo, não deem pérolas aos porcos. Ou seja, aquele significado de algo muito valioso, ou seja, a pregação do evangelho àqueles que rejeitam o evangelho. A tentativa de dar coisas santas àqueles que não querem saber das coisas santas, né? Então Jesus se utiliza dessa figura de pérolas, trazendo essa figura àquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo administrado para que pessoas venham conhecer sobre o evangelho. Então, as pérolas nesse contexto já tem uma outra perspectiva, né? Nos dias de Jesus e dos apóstolos, as pérolas elas eram muito preciosas e os mercadores eles tinham de ir ao Mar Vermelho, onde tinham pérolas inferiores, pérolas não tão preciosas, mas existiam outros comércios de pérolas, como no Golfo Pérsico e na Índia, que hoje é conhecido na região do Sri Lanka, né? Aquela ilhazinha lá que fica perto da Índia, né? Onde se tinham as melhores pérolas, onde se encontravam as pérolas de grande valor. E é nesse contexto que esse mercador que Jesus está colocando aqui, dentro
do que se entendia naquela época. Os discípulos eles tinham essa perspectiva de que pérolas eram de grande importância, provavelmente sabiam qual era a origem das pérolas que eles viam nos comércios, eram utilizados por gente muito rica, muito rica. Outra comparação que nós encontramos na Bíblia é que a Nova Jerusalém, os portões são 12 pérolas. Né? Lembram disso lá em Apocalipse? A gente viu recentemente. Né? Então, trazendo esse sentido, esse significado de grandiosíssimo valor. Né? São figuras que nós encontramos no Novo Testamento para falar do grande valor que tem esses princípios e essas realidades através de uso de figuras. Né? Então, o homem da parábola encontrou uma pérola que nunca ninguém tinha visto. Era a profissão dele. Ele precisava e ele encontrava e ele buscava pérolas para si. Muito provavelmente, aqui nesse contexto, ele trabalhava com isso. Então, quando ele viu essa pérola, era uma oportunidade única na vida. Era uma oportunidade única na vida. Não é comum, por exemplo, eu trabalho com design. Se eu vejo um programa bom, por exemplo, o Photoshop, se eu vejo esse programa, eu vejo que ele tem alguma atualização, eu não largo tudo, eu não vendo todas as minhas coisas para comprar aquele programa, aquela atualização. No entanto, esse homem ele provavelmente não faria a mesma coisa. Esse homem, nem aquele da parábola do tesouro escondido, eles também não teriam a mesma preocupação de de vender tudo, de mudar toda a sua vida para comprar, adquirir aquele campo e aquela pérola. Ou seja, o que Jesus está nos falando aqui é sobre o valor ímpar que tem a pessoa de Cristo. O valor ímpar que tem o reino dos céus. De forma que isso modifica, isso muda a vida das pessoas. E dentro do contexto, onde Jesus já falou sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, onde fala sobre o reino dos céus de uma forma externa, mas também de uma forma interna, Jesus estava persuadindo os seus discípulos, de uma forma particular, de uma forma pessoal, a viverem uma vida de transformação. Uma vida onde as suas vidas precisavam ser impactadas também pelo valor que tem, a preciosidade que tem o reino dos céus. Então, na naturalidade do seu trabalho, aquele homem ali da pérola que ele encontrou, ele adquiriu aquela pérola. Ele vendeu tudo e, porque encontrou essa pérola, e fez disso a motivação da sua vida. Né? Existem várias interpretações sobre o que é essa pérola ou esse tesouro escondido. Né? Como eu falei, eu acredito que a melhor aplicação é na pessoa de Jesus Cristo, porque é Jesus quem oferece o tesouro e a pérola a nós. Né? É Jesus quem nos mostra esse real valor que tem o reino dos céus. Né? O que seria o reino dos céus sem Jesus? Não teria sentido, seria mais um reino. O reino dos céus, ele só é o reino dos céus, porque tem o Senhor Jesus como Rei dos Reis. Então, muitas pessoas, elas buscam coisas valiosíssimas para si, buscam coisas de grande valor para si. Né? As pessoas, elas fazem isso. A gente olha para a nossa realidade, a gente vê as pessoas buscando propósito em muitas coisas. Buscando o propósito único e último no seu trabalho, na sua família, no seu dinheiro, na sua profissão. Às vezes, numa vida curtida doidadamente, né? Às vezes, uma vida onde o status é a coisa mais importante. As pessoas, muitas vezes, têm buscado isso. Isso não pode ser a realidade daqueles que conhecem a Jesus. Jesus ele não tem que ser e ele não pode ser mais um dos seus tesouros. Porque se assim for, meu irmão, vou te dar uma notícia. Se Jesus é mais um dos seus tesouros, daqui a um tempo ele não vai mais ser seu tesouro. Jesus ele não é algo que divide e que compete. Jesus deve ser o único tesouro em nosso coração. E muitas pessoas, ao buscarem isso, ao encontrarem Jesus, de fato, elas encontram o verdadeiro tesouro. Em Jesus nós encontramos não apenas a alegria da salvação, nós não encontramos apenas a nossa paz com Deus, mas nós encontramos tranquilidade, satisfação, contentamento, porque nós temos tudo em Jesus. Mesmo nós não temos nada, em Jesus nós temos
absolutamente tudo. Porque Ele é tudo para nós. E assim deve ser para nós. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, Ele está falando sobre qual que deve ser, de fato, a motivação daqueles discípulos. E a gente vê, ao longo das narrativas dos evangelhos, que esses homens, eles demoraram muito para perceber que Jesus deveria ser o único tesouro. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, que no dia que Jesus ele foi traído, ele foi entregue, o apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus, naquela mesma noite, fala que quando você se converter, Jesus fala naquela noite em que ele foi traído para Pedro, quando você se converter, isso você vai perceber tudo isso. Você precisa de transformação. Jesus falando isso aos seus discípulos, né? E todos os seus discípulos naquela noite foram embora, abandonaram Jesus, né? E depois da vinda do Espírito Santo, perceberam, foram cheios do Espírito Santo e creram que, de fato, Jesus era aquele cumprimento de tudo que eles esperavam do Antigo Testamento e daquilo que, de fato, eles viram e ouviram do próprio Jesus Cristo. Isso deve ser a nossa vida, isso deve acontecer na nossa vida. Nós vemos aqui que nós não estamos falando de sacrifício, né? Nós estamos falando sobre a alegria, uma alegria transbordante. Nós estamos falando sobre fazer as coisas no sentido que a parábola nos traz aqui, sobre coisas equivalentes. Se Jesus ele entrega a nossa vida, a vida dele a nós devemos entregar a nossa vida a ele. É nesse aspecto, não se fala sobre sacrifício, sobre dar algo com a esperança de não receber nada. A gente não está falando disso. A gente está falando sobre uma vida dedicada a Deus. Uma vida de dedicação total a Deus. Uma vida onde nós fazemos isso com alegria. Uma vida onde nós fazemos isso e vemos que em Jesus nós encontramos o propósito da nossa vivência. Nós sabemos que a salvação é plena e de graça e não pode ser comprada, mas Jesus não está falando, se atendo aqui ao ato de comprar alguma coisa, ao ato de comprar um tesouro, ao ato de comprar uma pérola simplesmente. Jesus está trazendo um princípio de dedicação total, de entrega voluntária total a esses tesouros que foram encontrados nessas 2 parábolas. Significa que Jesus também, ele exige a nossa completude. Ele exige a nossa entrega total de tudo que nós fazemos para Ele, né? Não pequena parte, né? E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é se, de fato, Jesus é o seu maior tesouro. Se você tem feito de tudo por Jesus. Às vezes, na nossa ânsia de querermos responder de uma forma até mesmo farisaica, nós falamos, eu me dedico completamente, olha tantas coisas que eu faço na igreja, olha tantas coisas que eu faço fora da igreja. Mas qual que é a motivação do fazer essas coisas? Será que a nossa vida está, de fato, alinhada em trazer alegria e satisfação ao nosso Deus? Será que estamos de fato querendo saber mais de Deus e querendo saber qual é a sua vontade para as nossas vidas, até mesmo nos momentos que vão se exigir sacrifícios, nós estejamos felizes em saber que nós estamos agradando o nosso Deus? Ou Jesus é o nosso único amor, ou com o tempo nós vamos deixar de amar Jesus. Jesus ele conta a parábola do semeador, ele fala sobre a parábola ali, fala sobre a semente que caiu entre os espinhos, e aqueles espinhos sufocaram a palavra de Deus, porque tinham raízes, era um campo onde várias plantas estavam disputando o mesmo campo, né? Os mesmos nutrientes, e aquela semente ela não durou, porque os prazeres da vida, né? As preocupações do mundo sugaram a vitalidade da palavra de Deus daquele coração, daquele terreno comparado ao coração. Ao crer, nós podemos desfrutar desse tesouro. Essa é a mensagem que Jesus está falando aqui nessas 2 parábolas. Parábolas muito complementares também, de uma forma muito semelhante às outras 2 últimas que vimos semana passada. Parábolas muito complementares sobre uma alegria de fazermos de tudo para estarmos com Jesus e também de uma vida de propósito cercada e completa em Jesus. Será que essa é a nossa vida?
Será que podemos dizer com clareza essa verdade que precisa de fato ser uma realidade em nós? Que nessa semana, meus irmãos, nós possamos verificar o nosso coração, ver se Jesus de fato é o tesouro da nossa vida, se Ele é o único tesouro da nossa vida, se não estamos vivendo em prol de outros deuses, de outros falsos deuses, mas se nós estamos de fato vivendo pelo único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, o Rei desse reino dos céus, o Rei desse reino de amor. Essas duas parábolas, elas são mais curtas, elas trazem um mesmo princípio, um princípio simples sobre a preciosidade que é viver no reino dos céus. A preciosidade que é ser súdito de Jesus, a preciosidade que é viver por Jesus. Não troca esse tesouro, não vale a pena. Muitas pessoas já viveram por Jesus, mas se deixaram iludir por outras coisas e hoje estão afastadas do Senhor. Pessoas que estavam conosco, e eu tenho também a tristeza de lembrar de alguns irmãos que abandonaram a fé. E eu tenho certeza que os irmãos aqui também conhecem alguma história ou alguém perto que já aconteceu isso. Isso porque não tinham Jesus como seu único tesouro. Que nós não vivamos dessa forma. Que nós, ao encontrarmos de fato o único tesouro, nós possamos nos dedicar exclusivamente para esse único tesouro. O que cabe a nós, discípulos de Jesus, que estão ouvindo essas duas parábolas, falar ao mundo que existe um tesouro. Tem muita gente vivendo as suas vidas sem propósito, vivendo na mesmice, vivendo no marasmo de uma vida sem propósito. Mas quando esse tesouro escondido lhe é revelado, de fato, essa pessoa ela vai encontrar realização. Porque em Jesus nós encontramos tudo isso. E se você ainda continua a procurar tesouros neste mundo, saiba que Jesus é o único tesouro que você precisa. Jesus é o único tesouro que satisfaz os anseios do seu coração. Se você ainda continua procurando em vários lugares, saiba que Jesus está à porta. Jesus está próximo. O reino dos céus está próximo. E por isso nós devemos, a todo custo, nos dedicarmos voluntariamente, com alegria e com dedicação, a este reino de amor, a esse reino dos céus, cujo Senhor é Jesus Cristo. Amém? A aula foi um pouquinho mais curta hoje, meus irmãos. Temos tempo para contribuições, temos uma participação no YouTube aqui. Mas, enquanto isso, se algum dos irmãos quiser falar, o microfone vai estar sendo passado. Alguém? Alguém? Quer contribuir? Quer falar? Por favor, aqui. Enquanto isso, eu vou lendo aqui também o que tem. Não, é só uma coisa que eu fiquei observando enquanto o irmão falava aí, é que para mim, nessas duas parábolas, a explicação é que o reino dos céus é algo impactante e transformador. Então, para mim, assim, o que eu mais consigo captar é que alguém que almeje, que alcance o reino do céu, com certeza terá uma transformação na vida. Não viverá mais, né? Eu acho que serve para a gente observar a gente mesmo, né? Se a nossa vida continua a mesma que era antes, ou se a gente realmente teve uma transformação. Sim, né? E nesse aspecto é importante enfatizar o fato de que é a única coisa que de fato transforma a vida. Não se trata de uma esperança humanista simplesmente sobre encontrar a profissão ideal ou encontrar com quem a gente vai trabalhar em alguma área da sociedade que a gente vai trabalhar. Não é isso. Como o irmão falou, é algo impactante, algo que faz assim. De fato, essa é a única coisa pelo qual vale a pena viver. Não que eu quero viver, mas que vale a pena viver e que qualquer pessoa todas as pessoas precisam viver em prol disso, né? É isso mesmo. Tem uma irmã aqui, ela falou no chat no YouTube aqui, falou o seguinte: quando se refere a esconder o tesouro, é o Senhor habitando nele, ou seja, a salvação chegou à sua vida, o reino dos céus o alcançou. Exatamente. Nesse aspecto, um homem, a gente precisa imaginar como que se dá esse homem. Um homem trabalhando no seu dia a dia, no seu trabalho, e ele encontra um tesouro.
Ele é alguém que não estava vivendo sem esperança. Muito provavelmente era uma pessoa que estava vivendo como se, se eu morrer hoje está tudo bem, mas se eu não morrer está legal também, eu vou continuar vivendo, né? Não, mas eu encontrar esse tesouro escondido. Ele não apenas encontrou a salvação, mas porque ele encontrou somente encontrou a salvação, porque ele encontrou Jesus. Jesus é esse tesouro. Que antigamente, no Antigo Testamento, isso é importante enfatizar, é algo que não estava totalmente revelado. Nesse aspecto, o tesouro estava escondido. E agora, na revelação de que Jesus ele está presente, ele é o cumprimento das coisas que eram prometidas no Antigo Testamento, Jesus não é mais este tesouro escondido. Jesus é o tesouro revelado. É importante essa perspectiva, porque o que estava sendo ensinado para esse público era exclusivamente aquilo que nós temos hoje no Antigo Testamento. Nicolas, por favor. Nesse sentido, também é importante dizer que, quando Jesus apresenta o reino, ele não fala de um reino vindouro, ele fala de um reino presente. O reino de Deus está entre nós, né? Então, quando a gente lê reino dos céus, a gente não está pensando, quando a gente morrer e ressuscitar, depois a gente vai estar presente dentro do reino. Não, Jesus está falando sobre agora. Exatamente. Essa é uma perspectiva excelente. A gente falou sobre Apocalipse, muito sobre Apocalipse, né? Os nossos irmãos dispensacionalistas, eles vão falar sobre essas 7 parábolas como indo para cada igreja do Apocalipse lá. Eu acho que isso daí é forçar o texto, tá? Eu acho que isso daí não tem a ver. No entanto, o que o Nicolas falou é extremamente relevante, porque nós não estamos esperando um milênio futuro onde vai ter esse reino, né? Lembra que a gente aprendeu muito sobre isso em Apocalipse? A fala de Jesus é de que nós estamos vivendo esse reino. Ao crermos em Jesus, nós somos súditos deste reino, né? Então, Jesus ele é tratado como o rei, de uma forma literal, nos evangelhos. Não é verdade? Jesus, o rei dos judeus, né? Lembram que estava escrito na plaquinha, na cruz de Jesus? Jesus, rei dos judeus, né? Em alguns idiomas ali, para que fossem em latim, em grego e em aramaico, era como estava escrito. Então, Jesus ele vai falar, deixa isso muito claro. Em Marcos, por exemplo, onde também encontramos algumas parábolas, Jesus ele é visto como esse rei poderoso, mas também como o rei humilde. Isso daí dentro de uma perspectiva de falar com o público romano, né? Então, de fato, nós não viveremos este reino. Ou tem 2 reinos, né? Um reino presente, um reino futuro, ou tem só um reino. A Bíblia ela fala sobre um único reino. E Jesus ele fala que esse reino é chegado. Esse reino se faz presente. O reino de Deus é semelhante a elementos naturais, né? Não é isso que Jesus fala nas parábolas? Então é para que esse reino seja vivido hoje, não futuramente, depois da ressurreição, como muito bem falou o Nicolas aqui. Mais alguma contribuição, mais alguma pergunta, meus irmãos? Então, o Evangelho, ele é completo, né, irmão? E assim, a salvação é um presente de Deus, é um pacote. Sim. E nós podemos estar tirando desses tesouros escondidos, né? À medida que a gente vai buscando, que a gente vai se dedicando, né? Então, é algo assim maravilhoso, maravilhosa a salvação, tudo que Deus deixou ao nosso alcance, né? Sim. Exatamente. Quando nós encontramos a Jesus, o sentido das parábolas é de que a resposta daqueles 2 homens é de entrega total para ter aqueles tesouros, né? Tanto a pérola quanto o tesouro escondido. Nós encontramos uma postura, uma posição de irmãos que nós, como irmãos, devemos ter na vida da igreja, na nossa comunidade, no nosso trabalho, em tudo. Fala sobre uma entrega total, integral. Percebam que as parábolas de Jesus não deixam brecha para que as pessoas que estão ouvindo compreendam, se eu fizer só um pouquinho. Não. As parábolas de Jesus estão falando sobre posturas muito sérias, muito concretas e muito objetivas, e que são contra a qualquer meio termo. Ou você é um campo onde
Tem pedra onde se tem espinhos, ou um caminho onde os pássaros comem a palavra de Deus, o diabo tira a palavra de Deus, ou você é uma boa terra, ou você é trigo, ou você é joio, ou você está debaixo da árvore ali, da árvore de mostarda, ou você está fora debaixo da árvore que era um grão de mostarda, ou você é um pão que tem muito fermento e aquilo impregna a sua vida, ou você é uma massa embatumada. Né? Ou você encontra um tesouro escondido e toma uma postura, ou não. Ou você encontra uma pérola ali onde você está vivendo e faz de tudo para ter ela, ou você não faz. São princípios muito objetivos, né? Então Jesus nos ensina essa objetividade, essa completude na nossa postura, uma entrega total das nossas vidas. Daros, por favor. Eu acho interessante uma perspectiva que, assim, quando os dois, né, um encontra um tesouro e outro a pérola, quando eles encontram isso, é como se fosse uma loucura, pensando pela perspectiva, né? Pô, o cara vive a vida inteira procurando uma pérola, que é uma coisa material, né? E é uma coisa material, então é uma coisa realmente fútil, né? Mas exemplificando que aquilo é loucura. Como é que um cara vai viver a vida inteira procurando uma pérola, né? E, na verdade, quando você encontra Jesus, né, você, perante os homens, é uma loucura. Você fala, cara, como é que ele dá tudo por causa de alguma coisa que não dá para entender? Entendeu? É mais nesse sentido. E a mesma coisa o tesouro, né? Porque ele encontrou. Ele não estava esperando, que é diferente, né? Um buscava e o outro encontrou. Ou seja, tipo, como se foi alcançado, né? E também, de repente, ele mudou completamente e falou, não, vou mudar tudo em função disso. E todos que viram aquilo certamente falaram, cara, esse cara está louco, o que ele está fazendo aqui? Está vendendo tudo que tem, não tem perspectiva nenhuma, o cara não está fazendo nada e vai vender tudo para fazer o quê? Aquele campo lá que, de repente, nem era produtivo, vamos dizer, né? Pode ser que fosse um campo improdutivo. Exato, tem isso, né? Então, é uma outra questão, né? Que aos olhos do mundo, assim, é completamente loucura, né? Você pensar. Sim, essa é uma perspectiva assim extremamente conveniente e muito boa, porque ao ver esses homens, né, as pessoas que estão ouvindo aqui, os discípulos, fica pensando, realmente, pô, se fosse eu, assim, eu ia ser no mínimo julgado pela sociedade. Como assim eu largo tudo, eu vendo tudo que eu tenho, minha casa, meu sustento, tudo para comprar aquele terreno, para adquirir aquele tesouro, né? E só um parênteses aqui, percebam como Jesus ele ensina até mesmo princípios do reino de Deus, coisas que ele já falou no Sermão do Monte. Jesus ele não fala sobre alguém que encontrou um terreno, estava trabalhando no terreno ali, encontrou o tesouro e ficou quietinho, foi para casa e pegou aquele tesouro. Não, Jesus está também nos ensinando um princípio de postura, né? de honestidade. Né? E, claro, isso não é o foco principal, mas Jesus acaba nos ensinando como deve ser a nossa postura de integridade diante das coisas dele, né? Diante das coisas que estão ao redor daquilo que ele está nos ensinando. E essa perspectiva que o Daros trouxe é extremamente importante, porque ao fazer isso, aqueles homens, ao venderem tudo, pessoas à sua volta estavam sendo impactadas também. Pessoas à sua volta estavam presenciando o fato disso. A Bíblia não fala para esses que tiveram de fato essas pessoas, digamos, julgando, né, a postura desses dois homens. No entanto, é fácil de imaginar que isso provavelmente, se tivesse acontecido de uma forma literal, isso teria acontecido. E é claro, Jesus está instigando a imaginação daquelas pessoas, instigando tudo que está em volta desses dois contextos, desses dois enredos aqui presentes. Então nós precisamos também pensar, isso que o nosso irmão falou é extremamente importante, de como o Evangelho tem sido também visto em nossas vidas, da forma como nós tratamos o Evangelho na nossa vida, e se de fato nós estamos realmente nos importando com a opinião que os outros têm, de viver de uma forma integral para a glória de Jesus Cristo.
Beleza? Mais alguém, gente? Mais algum comentário, alguma contribuição? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Então vamos encerrar nossa aula. Que bom, foi uma aula muito proveitosa, uma aula muito edificante, eu acredito eu. Para mim foi, né? Eu amo as parábolas de Jesus. Eu acho que nós temos muito a aprender de uma forma muito simples com Jesus. As parábolas, para mim, é o exemplo muito claro na Bíblia de que a Bíblia ela pode ser entendida. Você não precisa fazer um curso de teologia, por exemplo, para você aprender sobre a Bíblia, né? É claro que é importante. Você vai aprender de uma forma muito mais aprofundada, né? E uma forma muito mais, digamos, completa do que diz muitas coisas na Bíblia. No entanto, a revelação, ela não se dá pelo intelecto. Por isso que nós podemos aprender do próprio Jesus. Por isso que nós podemos também pregar isso de uma forma assim tranquila e de uma forma livre e de uma forma completa para quem quiser ouvir, né? As parábolas de Jesus para mim são um exemplo de que Jesus ele se importa com todo tipo de pessoa, para que todo mundo venha entender o que é o Evangelho que traz salvação, o Evangelho que nos cobra uma postura, se vamos de fato viver de uma vida integral diante dessa preciosidade que é o reino dos céus, ou se nós vamos viver negligenciando isso, né? Jesus ele nos fala de todas essas realidades e podemos viver bem com Ele, podemos viver alegres plenamente com eles, né? Nós podemos ser transbordantes de alegria, como nós encontramos aqui no texto. Nós devemos fazer de Jesus o nosso propósito. Isso só se dá, claro, quando o Espírito Santo vem ao nosso coração e nos constrange. E nós precisamos ser desafiados e cada vez mais cheios pelo Espírito Santo e do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Bondoso Deus, cremos que o Senhor, Pai, é o propósito do nosso ser. Obrigado porque o Senhor não se escondeu. Obrigado porque o Senhor não fez dessas coisas também escondidas para aqueles que precisam. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor, de forma graciosa, Pai, sem ver mérito algum em nós, vem ser tudo em nós hoje, Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor, tendo tanta misericórdia de pecadores, tão miseráveis que somos, o Senhor nos amou e nos dá, Senhor Deus, a entender também como é esse teu reino de amor. Louvado seja o seu nome, Deus, porque o Senhor nos ama. Louvado seja o seu nome, Deus, para nos persuadir, Deus, a confiar cada vez mais no Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, todos os dias, nos enchendo do Espírito Santo para vivermos de uma forma integral e de forma íntegra as coisas do reino de Deus. Louvado seja o seu nome, Deus, porque o Senhor nos dá esta compreensão. O Senhor não ocultou isso de nós. Obrigado por ser o nosso grandíssimo tesouro. Obrigado, Deus, por ser a nossa pérola, Deus. Obrigado, Deus, porque nós temos o Senhor, Pai, e temos o Senhor porque o Senhor nos ama e que esse amor continue a nos sustentar, que essa graça continue a nos preservar, Deus, e que o seu amor, Deus, seja transmitido para aqueles que hoje estão buscando propósito em outras coisas tão vazias, mas que acreditam cegamente de que não precisam do Senhor. Abençoe estes, Deus, que sejamos seus instrumentos nas suas mãos, Deus, a fim de que essas pessoas percebam que o Senhor é o tesouro escondido delas, que o Senhor é essa pérola de grande valor para elas, Pai. Nos use, Deus, que sejamos seus instrumentos, Pai, e que sejamos, Pai, aqueles que amam a sua glória, Pai, mais do que tudo, Pai, e que a nossa motivação seja para que o mundo, Pai, te glorifique cada vez mais, para que o mundo, Deus, venha reconhecer, Pai, com a grande alegria, com uma alegria transbordante, essa mesma alegria que deve, Pai, transbordar dos nossos corações hoje, que essas pessoas venham ter esse mesmo momento, essa mesma vida de propósito integral e impactante, Pai, que somente o Senhor pode nos dar. Que o Senhor seja o único tesouro dos nossos corações. Que o Senhor destrua todos os outros tesouros que insistimos ter em nossos corações. Que o Senhor seja glorificado no nosso viver, Deus. Louvado seja o seu nome. Nós amamos o Senhor, Deus. Nós queremos
mais e mais de Ti, e que o Senhor, Pai, continue a completar essa boa obra que o Senhor iniciou em nós, até a sua vinda. Louvado seja o seu nome. Nos despede em paz, Deus, às nossas casas, aos nossos compromissos, Deus, e que o Senhor seja louvado, Pai, no nosso dia a dia. Que o Senhor seja louvado, Pai, no nosso cotidiano, Pai, e diante de outras pessoas que tanto precisam de Ti. Obrigado, Deus, por isso, Deus. Nos despede em paz e que estejamos aqui mais tarde para louvar o Senhor, Pai, o nosso único Deus, o único Deus verdadeiro, a louvar Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o seu nome, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Lembrando que hoje nós temos o encontro de oração às 6 horas da tarde e às 7 horas, se assim o Senhor nos permitir, nos reuniremos aqui para louvar esse Deus poderoso e maravilhoso que é o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Vá em paz.